Alô Brasil, alô você, alô minha mãe, benção minha mãe e um abraço à minha sogra. Falei com a minha sogra ontem, também falei com a minha mãe ontem. Estão bem, graças a Deus, estão com saúde, isso é o que importa, né? A gente só valoriza as coisas quando a gente perde. E a saúde é importante, né? Só valoriza quando perde. Quando tá sem saúde, não tenho isso, não tenho aquilo, mas a saúde é fundamental. E como é que tá o nosso Brasil? Uai, 50% aí de taxa de Trump, parece que vem mais coisas por aí. Coisa no Brasil está ficando cada vez mais complicada. Mas isso não é o tema de hoje. Eu vim aqui trabalhar uma questão importante, um assunto importante, porque essa semana, terça-feira passada, que nós fizemos 3 anos em Portugal. E eu gosto de fazer um balanço das coisas que a gente faz, ou a gente planeja. Então fizemos 3 anos aqui e é importante fazer esse balanço, essa análise, como é que tá nossos planos, nossos projetos. E aí sim, eu vim compartilhar com vocês aqui. E quem puder compartilhar também nos comentários sobre como é que tá a sua vida aqui em Portugal, o que é que você planeja, se seu planejamento está correndo bem, se seus objetivos estão traçados, né? Porque não adianta vir para cá, mudar de país simplesmente pelo fato de mudar, passar necessidade aqui, simplesmente não, tô na Europa, o pessoal no Brasil acha que a gente tá muito bem aqui, né? Nós estamos ganhando em euro, tem que entender, se ganha em euro, mas se gasta em euro, não é? Se ganhasse em euro e gastasse em real, era maravilha, né? Era perfeito, era o melhor dos mundos, mas é diferente. A gente ganha em euro e gasta em euro. Então é preciso analisar bem, é preciso estudar, né, o mercado, como é que está essa questão dos custos, arrendamento. Eu vou comentar sobre isso aqui hoje, porque, bem, fizemos 3 anos, e eu vou compartilhar aqui alguns temas que eu acho de extrema relevância, de extrema importância para a gente e para quem vem, aí está pensando, está aí no Brasil, está pensando em vir para cá, estude direitinho, analise, né, que eu sempre costumo comentar que mudar de país não é mudar de bairro, né, simplesmente, vou mudar, vou para Portugal, não é assim, tem critérios, tem leis, é uma mudança cultural, né, apesar do, por exemplo, o português ser o mesmo, né? A língua portuguesa, mas tem muitas diferenças. Então é importante analisar. Se você vem solteiro é uma coisa, se você vem com família é outra. É preciso analisar bem, é preciso estudar bem e é preciso ter uma reserva de dinheiro. Preciso ter uma reserva, porque caso ocorra, eu sempre comento isso, né? Caso ocorra qualquer coisa, você pode regressar para Brazuela, Brazuela não, Brasil, né? Não sei se está se transformando numa Venezuela, mas enfim. Bem, é isso aí que eu quero comentar hoje. Fizemos 3 anos. Qual o nosso aprendizado? Aqui estamos com a sombrinha do frevo aqui. Eu gosto muito do frevo, né? Sou admirador do frevo. Então, para homenagear esses 3 anos, eu vim aqui mostrar aqui a sombrinha do frevo. Uma dança que eu gosto demais. Fizemos 3 anos. Vamos lá trabalhar alguns temas aqui que eu acho de extrema relevância. Primeiro tema que eu quero trabalhar aqui é o custo de vida. Como é o custo de vida aí em Portugal, Joás? Como é o custo de vida? Você paga quanto de arrendamento? Como é a média de arrendamento? Como é que se gasta aí? Como é que faz? Além do arrendamento, você gasta com o que? Normal, né? Você gasta com arrendamento, energia, água, internet, os custos que toda casa tem. Então, vou entrar aqui na questão do aluguel, que chama arrendamento, né? Como é que está o arrendamento aí? Eu moro em Viana do Castelo, todo mundo sabe, eu moro em Viana do Castelo, uma cidade a 30, 40 minutos do Porto. Porto é uma cidade grande, né? E o arrendamento aqui é muito diferente do Porto, apesar de que tem crescido bastante. O valor do arrendamento tem crescido bastante. Então é preciso procurar analisar bem, porque para não pagar um arrendamento muito caro e você ficar longe, por exemplo, morar nas aldeias, você tem que levar em consideração o transporte, se você for trabalhar próximo de uma fábrica, né? E o transporte, supermercados próximos, enfim, bancos. É preciso levar em consideração, analisar bem essa questão. Então, a gente sabe que o aluguel disparou, né, nas grandes cidades. E aqui, assim, em Viana do Castelo, como eu disse, há opções, mas é preciso procurar bem. Uma coisa em relação à moradia, é que eu vi uns vídeos atrás, algumas pessoas comentando sobre isso, que Portugal está entre os países com o maior número número proporcional de casas desocupadas na Europa. Eu estou sem meu óculos aqui, acabei esquecendo meu óculos no carro, e estou sem meu óculos aqui, por isso que eu estou com essa dificuldade aqui para enxergar. Mas vamos lá. As estimativas apontam que mais de 700 mil imóveis, há 700 mil imóveis vazios em território português, o que representa cerca de 10 a 15% do total de habitações. A gente passa por aí e vê muitos, mas muitos imóveis desabitados. São muitos imóveis desabitados. E a gente se pergunta por quê? Qual o motivo de tantos imóveis desabitados? Por que isso acontece? Quais as razões para isso acontecer? Primeiro, herança sem acordo entre herdeiros, né? Segundo ponto, é especulação imobiliária
imobiliária, a especulação imobiliária é grande, os donos dos imóveis seguram um pouco para poder arrendar mais caro. Outro ponto importante que eu acho de extrema importância é a autorização da Câmara para mudar, por exemplo, você precisa obedecer os critérios, se o seu imóvel for numa área histórica, precisa obedecer alguns critérios para a reforma da casa. Por exemplo, se você quiser, aqui você não pode pintar a sua casa de qualquer cor, né? Por exemplo, minha casa numa área histórica, quero pintar de azul, quero pintar de amarelo para dar vida ao bairro. Opa, isso não pode. É preciso obedecer alguns critérios, né, pelo fato de sua casa ser num local histórico, parte histórica. Isso acontece também no Brasil, né? Isso acontece também no Brasil. Salvador, Olinda, é preciso obedecer alguns critérios. Mas lá, há casas que você pode pintar de amarelo, de azul, pelo menos para dar vida ao espaço, ao ambiente. Já aqui é diferente. Você não pode pintar de qualquer cor. E se você pintar sem autorização da Câmara, não é? Você vai ter que repintar ou colocar a cor original, né? É preciso obedecer alguns critérios aí em relação a cores, por exemplo. A comida, falando de gastos, custo de vida, falando agora de comida, né? Existem alguns aplicativos aí que muitas pessoas usam, eu já usei, por exemplo, vou citar um aqui que eu já usei. É legal, é bom, né? Chamado Too Good To Go. Você acessa lá o aplicativo, são refeições que não foram vendidas e para não serem jogadas fora, o restaurante ou o estabelecimento vende aquele alimento por um preço bem módico do que seria, né, vendido primeiramente, né? Um preço bem módico, um alimento saudável, um alimento normal, um alimento bom. E você acessa lá o Too Good To Go, é uma alternativa também para você economizar dinheiro e comprar um alimento bom, um alimento de qualidade, né? Too Good To Go eu já usei e recomendo. Agora vamos entrar no segundo ponto aqui, a burocracia e a documentação. Estou enxergando assim, estou enxergando de longe aqui, sem óculos é meio complicado. Vamos lá, burocracia e documentação. A gente acha que no Brasil a fila é uma coisa chata, né? Fila, tudo tem fila, banco tem fila, apesar de que hoje tudo digital, mas existe a fila ainda, né? A fila no Brasil aqui é bicha, né? Apesar de que também existe esse termo fila aqui, né? A fila no Brasil é grande. Eu te digo que você não conhece a AIMA. A AIMA é uma fila gigante e principalmente se tratando dos processos de documentação. Por exemplo, manifestação de interesse, autorização de residência, renovação, tudo demora meses. É preciso demorar, avaliar, né? A gente sabe disso, mas as coisas demoram demais. Em relação à documentação, o imigrante sofre, demora muito. E eu acho que foi um vídeo atrás, ou 2 vídeos atrás, que eu falei exatamente sobre isso. Que você, para acelerar o processo, você tem que contratar quem? O chamado advogado, né? Você tem que contratar o advogado para acelerar esse processo. Por exemplo, também o portal da CPLP facilitou também para imigrantes, mas sim, não é tão rápido, né, como a gente espera que seja, né? Muitos ainda esperam mais de 90 dias úteis ou até viram 180 dias corridos. O meu processo, por exemplo, já faz mais de 90 dias úteis. Mais de 90 dias úteis. Eu fiz a minha entrevista em março. Há colegas aqui que fizeram entrevista em fevereiro e cartão de residência ainda não chegou. O que a gente pode fazer? Assim, a única dica que eu comentei agora é o quê? Contratar advogado, né? Contratar advogado para que o processo acelere. Em relação à documentação, eu tenho uma dica aí. Eu estava na obra, estou trabalhando lá em Coimbra, eu estava na obra e sim, a GNR tem andado por aí, né, pedindo documentação para as pessoas. E na obra que eu estou trabalhando, pediram lá alguns colegas. E eu vi assim de longe, mas não me pediu não. E os colegas, enfim, estavam documentados, aquela coisa toda. Conselho, né, ande documentado, pelo menos ande com a documentação, com a solicitação da AIMA, assim, a comprovação, por exemplo, de que você compareceu à AIMA, que fez entrevista, tudo direitinho, de que está esperando só o cartão de residência, para que você não tenha uma surpresa desagradável aí, né? Um terceiro ponto que eu costumo comentar aqui é o choque cultural, né? Choque cultural. Você vem para cá, aqui no Brasil, a gente tem aquela coisa afável de abraçar. E aí, campeão, e aí, parceiro, tal. Aqui os portugueses são um pouco mais reservados em relação a isso. São reservados, mas assim, são gentis quando você os trata bem, né? São gentis. É bem evidente que há exceções em todo canto, mas quando você trata bem, você também recebe um bom tratamento, né? Gentileza gera gentileza. Em relação à linguagem, quando eu cheguei aqui,
a gente se depara com aquela coisa, um comentando com o outro aqui, aquela rapariga, né? Eu até brinquei com um colega, né? Estranhei assim, aquela rapariga, outro termo que se usa aqui, puto, fiche. Inicialmente você choca, pelo menos eu senti assim fiquei um pouco chocado com aquilo, né? Pô, chama a menina de rapariga, pô, o que é isso? É um termo comum, aqui é um termo comum, todo mundo sabe disso, mas a gente no Brasil não está acostumado a isso, né? Evidente que não, porque no Brasil o termo rapariga é outra coisa, né? É outra coisa. Puto também é outra coisa. Fiche no Brasil não existe, pelo menos eu nunca ouvi. Mas rapariga aqui é uma coisa comum. Puto, o que é puto? Puto é um garoto, aquele puto ali joga bola, é um garoto. E fiche é legal, fiche é legal. Ah, pô, gostei, tá fiche. Quer dizer, gostei, tá legal. Esse é um choque cultural. Inicialmente você fica assim, pelo menos eu fiquei assim, meio, mas isso é comum, né? Aqui isso é uma palavra comum. Outro tema importante, o quarto tema aqui e o último, é a oportunidade de trabalho. Eu costumo conversar sobre a oportunidade de trabalho. As áreas que sempre contratam e sempre vão continuar contratando é TI, né? TI, saúde, construção e hotelaria. São áreas que sempre contratam, então vale a pena fazer cursos nessa área. Existem entidades que oferecem cursos de graça, teoricamente de graça, né? Porque não existe nada de graça nesse mundo, não existe almoço de graça. Mas, por exemplo, o Instituto Formar, que até agora, há pouco tempo atrás, eu fiz um curso de Inventor, lá, até peguei o certificado semana passada. Então, o Instituto Formar é uma sugestão aqui que eu dou para quem quer se especializar. Tem cursos em áreas diferentes, a elétrica, solda, é uma área muito boa, se ganha bem para trabalhar fora de Portugal, né? Bélgica aí, Holanda, França, Alemanha. Trabalhar fora você ganha bem, soldador ganha bem. Então é um curso interessante para ser feito. O mercado, também para quem quer empreender, há possibilidade aqui em Portugal, né? Agora uma coisa interessante, seu diploma que vale, tenho certeza, seu diploma que vale. Agora é preciso o quê? Eu lembrei daquela música, tem que ser selado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Enfim, tem que ser carimbado, seu diploma aqui tem que ser carimbado, tem que ser juramentado e aprovado aí pelo Todos os Santos. Não, tô brincando, né? Mas é preciso obedecer critérios, evidentemente, né? Chegar com o diploma do Brasil e vir para cá e simplesmente exercer a profissão. É preciso obedecer alguns critérios, como em tudo na vida, né? Enfim, eu faço uma avaliação positiva de estar aqui, né? Ter vindo para cá, ter me mudado para cá. Não é fácil, definitivamente não é fácil. Fica longe da família, fica longe do Brasil e tal. Mas eu acredito que até agora houve mais ganhos do que perdas, porque você conhece outra cultura, tem possibilidade de ir para outro país, tem possibilidade de aprender novas línguas. Não é que no Brasil você não possa, mas é que você é forçado a aprender novas línguas para procurar novas oportunidades. Então, minha avaliação aqui é positiva. Avaliação aqui nesse balanço que eu faço dos 3 anos que minha família está aqui, nós estamos aqui, uma avaliação positiva. Eu acredito que tenha sido uma decisão acertada nossa ter vindo para cá. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, tenham gostado do tema e se puder escrever, se puder comentar aí, você está aqui há quanto tempo em Portugal? Está aqui há quanto tempo? Está aqui com a família? Está aqui sozinho? Qual a avaliação que você faz desse tempo que você está aqui? Teve dificuldade em residência? Todo mundo teve, é natural, a gente sabe que é natural. Teve dificuldade em residência, na documentação, né, na linguagem, no comportamento aqui? Já viajou para fora? Comenta aí, né, para ajudar a igreja. Comenta aí para ajudar a igreja. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Semana que vem vou trazer mais temas relacionados a isso. Esse é um tema que eu gosto de trabalhar aqui, que pretendo trabalhar, essa questão da burocracia em relação à construção. Para você tem um imóvel e se você quiser reformar, é preciso obedecer todo um critério. Eu acho isso um tema bastante relevante para a gente trabalhar aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Saúde para todos. Grande abraço. Até a próxima.